Capítulo 22. Um barulho de pés batendo no chão penetrou a consciência de Azod. Um ruído estranho de se ouvir quando se estava morto, mas ele não soube interpretá-lo de nenhuma outra forma. Pés descalços pisando em pedra. Ele devia estar do lado de fora, porque o som não reverberava em parede nenhuma. Tentou abrir os olhos, mas não conseguiu. Será que estar morto era assim? Nunca sair do corpo? Ficar dentro do próprio cadáver, sentindo, enquanto se decompunha aos poucos. Torceu para os cães não o encontrarem. Nem os lobos. Tivera sonhos aterrorizantes nos quais um lobo arreganhava os dentes para ele, com os olhos amarelos em chamas. Se estivesse preso dentro do próprio corpo morto, o que aconteceria quando os lobos começassem a arrancar seus pedaços? Será que mergulharia no esquecimento, como se enfim houvesse dormido, ou simplesmente se dividiria em vários nacos de consciência e se dissiparia aos poucos no solo após ter atravessado as entranhas de uma dezena de animais? Algo tocou seu rosto e seus olhos se abriram de uma vez. Ele ouviu o arquejo de susto antes de conseguir focar quem o havia produzido. Era uma menina pequena, de uns 5 anos, talvez, e olhos tão grandes que ocupavam metade do rosto. Nunca viu um cadáver? Perguntou Azod. Pai. Pai. Guinchou a menina com todo o espantoso volume de que as crianças pequenas são capazes. Ele grunhiu quando o barulho cravou facas na sua cabeça. Tornou a desabar sobre os travesseiros. Travesseiros? Então não estava morto. Boa notícia. Quando voltou a acordar, o tempo devia ter passado, pois o cômodo estava claro e arejado. Amplas janelas tinham sido abertas. Móveis de cerejeira e um piso de mármore reluziam ao sol. Azod reconheceu as sancas do teto, não era a primeira vez que as via. Estava no quarto de hóspedes do Conde Drake. Voltou dos mortos, foi? Perguntou o conde. Estava sorrindo. Ao ver a expressão de Azod, emendou. Tome aqui, desculpe. Não pense nisso. Não pense em nada. Coma. Ele pôs um prato fumegante de ovos com presunto na frente de Azod, acompanhado por um copo de vinho diluído em bastante água. A comida estabeleceu uma comunicação direta com a barriga de Azod, passando completamente por cima de funções cognitivas mais nobres. Vários minutos se passaram antes de ele perceber que tanto o prato quanto o copo estavam vazios. Melhor, disse o conde. Sentou-se na beirada da cama e começou a limpar o pincenê, distraído. Você sabe quem eu sou e onde está? Ótimo. Lembra-se de quem você é? Azod aqueceu devagar. Kilar. Recebi uns recados para você, mas se não estiver se sentindo bem o suficiente. Não, por favor. Pode falar. O mestre Tuli disse que seu trabalho agora é se preparar para sua nova vida e ficar bom. Ou seja, não levante a bunda desta cama. Espero que esteja pronto quando eu for buscá-lo. Kilar riu. Eram frases típicas de Mestre Blink. Quando ele virá? Uma expressão preocupada atravessou o semblante do conde. Vai demorar um pouco, mas não se preocupe. Você vai morar aqui agora. Continuará as aulas com seu mestre, claro, mas vamos fazer todo o possível para livrá-lo desse visual da rua. Seu mestre me pediu para dizer que não vai ficar bom em tão pouco tempo quanto espera. Ah, sim, tenho uma notícia para você. É sobre a sua pequena amiga. Está falando de... Ela está bem, Kilar. Está mesmo? A nova família dela batizou de Helene. Ela tem boas roupas, faz 3 refeições por dia. É uma boa família. Eles vão amá-la. Ela agora vai ter uma vida de verdade. Mas, se você quiser ajudá-la, seja como for, precisa ficar bom. Kilar teve a sensação de estar flutuando.
A luz do sol que entrava pelas janelas parecia mais clara e nítida. Um arranjo de lavanda e rosas cor de laranja reluzia no peitoril. Sentiu-se bem de um jeito que não se sentia desde antes de Rato virar o punho da Dragão Negro. Eles chegaram a levá-la para consultar uma maga, que disse que ela vai ficar bem, mas que não podia fazer nada em relação às cicatrizes. Alguém acabou de sujar de piche toda a sua felicidade. Sinto muito, filho, lamentou-se Drake. Mas você fez o melhor que podia e prometo que ela vai ter uma vida melhor do que jamais poderia ter tido na rua. Kilar mal o escutou. Olhou pela janela, para longe do conde. Ainda não posso pagá-lo. Só quando começar a receber meu salário. Não há pressa. Pague-me quando puder. Há mais uma coisa que seu mestre disse. Aprenda com essas pessoas as coisas que o tornarão mais forte, esqueça o resto. Ouça muito, fale pouco, fique bom e aproveite. Talvez seja a única fase feliz da sua vida. Kilar passou semanas de cama. Tentou dormir tanto quanto os Drake lhe mandavam, mas tinha tempo demais à disposição. Isso não lhe agradou. Quando vivia nas ruas, passava cada segundo pensando na refeição seguinte, preocupado com o Rato ou com os meninos e meninas mais velhos que o aterrorizavam. Com o mestre Blink, ficava tão ocupado treinando que não tinha tempo para pensar. Sentado na cama durante o dia inteiro, tudo o que tinha era tempo. Treinar era impossível. Ler era possível, mas ainda um suplício. Azot passou algum tempo se transformando em Kilar. Com as diretrizes dadas por Mestre Bling e os fatos que qualquer um poderia descobrir, ele havia criado mais histórias sobre a sua família, a região da qual provinha e as aventuras que tivera, mantendo tudo inócuo da forma que as pessoas gostavam de pensar que era a vida dos meninos de 11 anos. Logo dominou essa parte. Agora pensava em si mesmo como Kilar quase o tempo todo. Estava começando também a conhecer as filhas do Conde Drake. Helena era a bonita menininha de 5 anos que ele quase havia matado de susto ao acordar. A comprida Mags tinha 8 anos. Sera, ora tímida, ora distante, 12. As três proporcionavam alguma diversão, mas a condessa as impedia de incomodar Kilar para ele poder descansar. O conde e a condessa eram fascinantes, mas Drake passava a maior parte do tempo trabalhando e a esposa tinha ideias bem definidas sobre meninos de 11 anos que não coincidiam nem um pouco com as de Kilar. Nunca conseguiu concluir se ela sabia quem ele era e fingia ou se o marido a mantivera na ignorância. Era uma mulher delicada, de pele clara e olhos azuis, uma visão terrena dos seres celestiais nos quais os Drake acreditavam. Assim como o conde, fazia questão de atender Kilar pessoalmente, como se desejasse provar que não considerava esse trabalho degradante. Mas não era uma humildade fingida. Quando o menino havia passado muito mal na primeira semana e vomitado o chão inteiro, ela apareceu e o abraçou até ele parar de tremer, depois arregaçar as mangas e limpar o vômito. Ele estava tão doente que só tinha se sentido adequadamente horrorizado depois. Era incapaz de contar as vezes em que a condessa aparecia para entupi-lo de comida, ver como estava se sentindo ou ler livros infantis bobos povoados por heróis valentes que matavam bruxas mais. Crianças nunca tinham que revirar pilhas de lixo e vomitar na frente de uma estalagem à procura de sobras aproveitáveis de comida. Meninos mais velhos nunca tentavam enrabá-las. Elas nunca abandonavam os amigos. As princesas que salvavam nunca tinham o rosto espancado até ficarem irreconhecíveis. Ninguém nunca ficava com uma cicatriz tão feia que nem uma maga era capaz de consertar. Kilar detestava essas histórias, mas sabia que a condessa só queria o seu bem, de modo que meneava a cabeça, sorria e comemorava quando os heróis venciam, o que sempre acontecia. Não é de espantar que todos os pequenos nobres queiram comandar exércitos. Se fosse como nos livros que suas mães leem, seria uma diversão. Seria ótimo sentir satisfação quando o malvado morresse em vez de ânsia de vômito por ter visto cartilagem exposta e sangue jorrando ao decepar uma orelha, misturando-se à água em 1 milhão de lindos arabescos enquanto o vilão morria de tanto sangrar,
mantido debaixo d'água pela corda que você tinha amarrado no seu tornozelo. A condessa sempre interpretava seus tremores e enjoos quando terminava de ler as histórias como uma necessidade de mais descanso. Assim, após despertar lembranças para assombrar o quarto de Kilar, ela o deixava sozinho com seus fantasmas. Todas as noites, ele virava Azot. Todas as noites, Rato andava em sua direção, nu, peludo, imenso, com os olhos acesos de desejo. Todas as noites, chapinhava dentro d'água, tentando se livrar do peso amarrado a seu tornozelo. Todas as noites, dilacerava o rosto da menina boneca. Os pesadelos o faziam acordar e ele ficava deitado na cama, lutando contra as lembranças. Azot foi fraco, porém não existia mais. Kilar era forte e tinha agido. Seria igual a Mestre Blin. Jamais sentiria medo. Estava tudo melhor agora. Era melhor ter pesadelos deitado em uma cama do que ouvir Jal ser estuprado, aos prantos. Voltar a dormir só fazia passar de um pesadelo a outro. O dia trazia pouco alívio. As lembranças se dissipavam aos poucos. Todas as manhãs, precisava se convencer de que tinha feito certo, matar Rato, abandonar a menina boneca, deixar Jal para trás. Tentava aceitar que era melhor nunca mais tornar a vê-los, que não poderia adivinhar o que aconteceu com a menina boneca. Dizia a si mesmo que a vida era vazia, que não tiraria nada de valor quando fosse matar. Não teria aguentado sem as visitas de Logan Giri. Dia sim, dia não, ele aparecia, inevitavelmente acompanhado por Sarah Drake. No início, Kilar pensava que ele o visitava por culpa, mas isso logo passou. Eles gostavam da companhia um do outro e se tornaram amigos próximos. Logan era estranho, tão inteligente quanto Jal e tinha lido centenas de livros. Kilar não achava que ele sobreviveria uma semana nas tocas, mas falava sobre política da corte como se tudo fosse muito fácil. Conhecia os nomes, as histórias, os amigos e inimigos de dezenas de cortesãos, bem como os principais acontecimentos da vida e as motivações importantes de todos os nobres mais graduados do reino. Na metade do tempo, Kilar não sabia o que Logan dizia. Primeiro, porque aquilo não fazia parte de sua vida anterior. Segundo, porque o jovem Lorde gostava de usar palavras grandiosas. Sesquipedal, era como ele se referia a si mesmo. Mesmo assim, a amizade deu certo e Sarah Drake foi a grande responsável por isso, aparecendo com frequência para aproveitar a companhia de Logan. Ela preenchia as lacunas. Kilar nem saberia dizer quantas vezes ficou quieto por não ter entendido alguma referência feita pelo amigo. O silêncio começava a se alongar, mas antes de Logan conseguir lhe perguntar o que não tinha entendido, Sarah ficava aflita e começava outro assunto inteiramente diferente. Aquela tagarelice poderia ter deixado Kilar maluco se não estivesse tão agradecido. Mas, enfim, talvez as nobres fossem assim. Certa manhã, ele estava sentado na cama após mais uma noite encolhido sob as cobertas. Sonhara que fora ele quem havia espancado a menina boneca, que os seus pés a haviam chutado e os seus olhos haviam exultado ao ver a beleza dela derreter sob o calor de sua fúria. O conde Drake entrou. Tinha os dedos sujos de tinta e um ar cansado. Puxou uma cadeira até perto da cama. Acho que o perigo passou, disse ele. Como é que é? Sinto muito não termos contado, Kilar, mas precisávamos ter certeza de que você não faria nada precipitado. Nas últimas semanas, houve diversas tentativas de assassinar o seu mestre. Consequentemente, a cidade hoje tem 4 derramadores a menos. Depois da terceira tentativa, seu mestre avisou ao rei que, se houvesse outra, o rei seria o próximo a morrer. Mestre Blink matou o rei? Perguntou Kilar. Xi. Não diga esse nome. Nem mesmo aqui. Um dos 9, Dabin Vocha, o encarregado dos contrabandos do Sakage, ouviu falar na ameaça do seu mestre ao rei. Decidiu que seria uma boa hora de fazer sua tentativa de tomar o poder e mandou um derramador atrás de Durzo,
pensando que ou ele morreria, ou mataria o rei em retaliação. Dus o descobriu e matou os dois, o derramador e Voxa. Quer dizer que tudo isso vem acontecendo enquanto eu estava deitado na cama. Você não tinha como ajudar. Mas o que Dabin Voxa tinha contra o meu mestre? Era a primeira vez que Kilar escutava esse nome. Não sei. Nada, talvez. É assim que o Sakage funciona, Kilar. São conspirações dentro de conspirações, e a maioria não dá em nada. Se ficar preocupado com tudo, se tornará espectador em vez de participante. Seja como for, o rei ficou sabendo sobre a última tentativa de matar Tuli e ficou muito assustado. Em geral, isso seria uma boa notícia, mas ele está consolidando seu poder de modo um tanto desajeitado. Logan vai ter que passar um tempo fora da cidade. Ele estava apenas começando a ficar meu amigo, disse Kilar. Acredite em mim, filho, um homem como Logan Giri vai ser seu amigo para a vida inteira.